Fala rapaziada, bom dia a todos, né? Vamos trazer aqui para vocês os mais indicados, né, dessa rodada 10. Até o momento foram assistidos 47 vídeos e lives, somando um pouco mais de 16 horas, tá? Uma rodada ali que tem algumas peças que não dá pra gente fugir muito, tá? Eu vou falando conforme a gente for chegando nas posições para vocês. Começando pelo gol, rapaziada, a gente tá muito equilibrado ali, tá? Entre Jandrei, o Everton, John e Fabrício, tá? Qualquer um desses quatro ali você está muito equilibrado. Mas aí a gente tem também algumas apostinhas ali como Rossi, Anderson e João Ricardo, que não estão tão distantes assim, tá? O João Ricardo um pouquinho menos. O Jandrei ele está em 18% das indicações. Tá? Deixa eu só ativar a chapinha da cartomante aqui para a gente poder ver a valorização dele. Tá? O Jandrei precisando de 3,78 para valorizar em 18% das indicações. Depois a gente tem o Everton, do Palmeiras, com 16%, precisando de 7,29. A gente tem o John, do Botafogo, também com 16%, tá? Precisando de 2,47. E o Fabrício, do Internacional, precisando de 1,19. Tá? O Everton, John e Fabrício empatados com 16%. Aí a gente tem ali caindo já um pouco mais, né? O Rossi, em 11% das indicações. O Rossi está precisando de 1,68. O Anderson, do Cruzeiro, em 9% das indicações. O Anderson está precisando de 6,31, tá? E João Ricardo em 4% das indicações, tá? O João Ricardo precisando de 2,75 para estar valorizando, tá? Então esses são os goleiros. Então assim, qualquer um que você escalar o goleiro, ele está muito diversificado. A gente vai estar escalando o Xandrei porque está em 18% aqui, mas a gente vê ali que é só 2% de diferença, por exemplo, para o Everton, John e Fabrício com 16, tá? Eles estão tudo muito equilibrados ali, a galera diversificando bastante no goleiro. Tá? Então ali você tem diversas alternativas ali para poder estar escalando ali no gol, muito interessante. Nessa reserva, eu vou estar botando aqui, tem o Rossi, o Cleiton, o Jardim, deixa eu ver se a gente consegue botar o John, o Fabrício, né, porque o Everton não vai dar. A gente consegue botar o John aqui, tá? Tá botando nessa reserva. O zagueiro, rapaziada, Arboleda, unanimidade, tá? Ao contrário do que é ali nos goleiros, né? Que tá tudo muito bem diversificado, a gente tem um Arboleda em 81% das indicações. Arboleda precisando de 2,27 para estar valorizando, tá? É uma unanimidade, difícil fugir dele, tá? Muito arriscado assim. Você pode até fugir, mas tem um risco. Depois a gente tem ali o Murilo, né? Aí você tem equilibrado ali entre esses cinco primeiros ali, né? Entre os dois, um pouco mais. Depois umas apostinhas ali entre mais três e alguns mais ousados, né? Aí tem o Murilo, com 34% das indicações. Murilo precisando de 7,69 para estar valorizando, tá? Então um pouco valorizado. Pode ser esse o motivo da galera estar fugindo um pouco dele. O Léo Ortiz em 28% das indicações, tá? O Léo Ortiz ele está precisando de 4,69 para poder estar valorizando, tá? O Léo Pereira está em 10% das indicações, tá? O Léo Pereira precisando de 1,94 para estar valorizando. E a gente tem o João Marcelo e o Naves empatados em 8% das indicações cada, tá? O João Marcelo precisando de 3,88 e o Naves, pelo Naves aqui, precisando de 5,12 para estar valorizando, tá? Aí depois a gente tem um pouco mais usados ali, a gente tem o Zé Ivaldo, o Diego Costa e o Robert Renan em 6% das indicações. E a gente tem o Igor Rabelo em 4%, tá? Por enquanto a gente vai estar indo com o Murilo aqui, o segundo mais indicado. Aí eu vou botar aqui, eu acho que dá para botar o Léo Ortiz, será que dá? Que é o terceiro mais indicado, a gente bota o Ortiz na reserva. Não dá, o Ortiz é mais caro. Então a gente vem pro Léo Pereira. Seria o próximo. Léo Pereira começou tão caro, né, rapaziada? Ficou baratinho. Laterais, a gente tem o Piquerez. Aí laterais, assim, a gente tem o Piquerez muito bem cotado, né? Eu considero ele ali um começo para ficar uma unanimidade, né? Ali 68%, né? Eu considero que ali acima de 60% a gente já deve olhar como uma
possível unanimidade, né? Ali a partir de 60% de indicações. Ele já está em 68%, né? Quase 70% das indicações do Piquerez, né? Mas aí ele precisa muito para estar valorizando, né? Eu vou estar botando ele aqui nos mais indicados, apesar de ser o time que eu menos tenho cartoletas, né? Tem 126 cartoletas nesse time, mas como é um time que eu não escalo, né? Pelas indicações, então, né, eu vou estar botando ele aqui seguindo a regra do que é. Mas no meu pessoal e no time dos indicados, que eu vou estar fazendo a live mais tarde aí para vocês, eu não devo estar botando ele, tá? Justamente por essa questão de valorização. Você vê, justamente os outros times que eu peso, né, os times que eu escalo lá, que é o meu pessoal, e o dos indicados que eu faço na live, eles são, eu peso muito essa questão do risco, né, de perder cartoletas, né, não é nem ganhar cartoleta, mas o risco de perder, né, porque o campeonato ainda está muito cedo, ainda é muito longo pela frente, e a gente não pode estar correndo alguns riscos desnecessários, tá? Depois a gente tem o Wellington com 42% das escalações, tá? O Wellington precisando de 5,42 para estar valorizando. Aí fica muito parelho ali, né? Entre o Wellington e o William, que está em 36%, né? O Wellington 42% e o William 36%. O William precisando de 6,12 para estar valorizando, tá? Depois a gente tem o Cuiabano, que até o momento da gravação desse vídeo, o Cuiabano é dúvida. Está em 19% das indicações, tá? Mas o Cuiabano precisando até, eu acho que bastante está valorizando, né? Ele foi bem na última rodada. Aí está em dúvida, eu não vou conseguir ver aqui agora, só se eu tirar o fio. O fio ficou difícil. Vou botar aqui já direto no Botafogo para ficar mais fácil aqui para a gente poder já achar ele de cara. Cuiabano precisando de 8,71 para estar valorizando, tá? Mas aí ficou dúvida, né? Vamos ver como é que se procede. Ele é o terceiro mais indicado com 19% das indicações. Depois a gente tem o Igor Vinícius, do São Paulo, né? Uma alternativa aí é o Wellington, com 17% das indicações, tá? O Igor Vinícius mais ofensivo ali, eu acho que o Wellington talvez. Só que a questão do cedido para o lado do Wellington é melhor, né? Mas o Igor Vinícius precisando de 4,10 para estar valorizando, tá? Ele por si ele é muito bom. O Ayrton Lucas em 10% das indicações, tá? O Ayrton Lucas aqui do Flamengo eu não considero um SG muito viável para essa rodada, né? O Bahia tem marcado muitos gols, mas o Ayrton Lucas precisa de 7,82 para estar valorizando, tá? E o René do Inter, com 4% das indicações, precisando de 6,72 para estar valorizando. Então a gente vai aqui de Piquerez e Wellington. Eu quero ver se eu consigo botar o William, que é o terceiro mais indicado. Eu acho que não, é caro. Vamos ver, o Cuiabano está em dúvida, então vamos botar o Igor Vinícius aqui na reserva. O Igor Vinícius eu acho que a gente consegue encaixar aqui. Isso na reserva. Show? Técnico, rapaziada. O Zubeldia, ele é disparado mais cotado, tá? Não considero unanimidade, ele está 56% das indicações, né? Eu talvez pesaria um pouco ali pro lado de ser uma unanimidade ele, porque a diferença é grande pro Tite, né? Porque a gente vê ali as opções ali muito abaixo dele, né? Por exemplo, ele é 56, o Tite é 15% das indicações, tá? Depois a gente tem ali o Arthur Jorge do Botafogo e o Fernando Seabra do Cruzeiro em 6% das indicações cada. O Abel Ferreira, o Jair Ventura e o Roger Machado em 4% das indicações cada. Tá? No meio de campo, rapaziada, tem duas unanimidades aqui, né? O Matheus Pereira em 95% das indicações, tá? Muito potencial, né? Ele estava provável para jogar de centroavante, mas agora já recuou a posição ali de meio armador. Mas assim, é unanimidade, 95% das indicações, muito potencial. O Fluminense já estava mal, vem cheio de desfalques. Depois a gente tem o Lucas Moura, em 89% das indicações, tá? Considero também unanimidade aí. O Matheus Pereira precisando de 14 para estar valorizando e o Lucas Moura de 11, tá? Então são duas peças unanimidades e que precisam de muito. Então é uma rodada que a gente tende a cair cartoletas. Por isso pese o risco de botar jogadores muito valorizados ali na defesa, como o Piquerez, por exemplo, né? Que não chega a ser uma unanimidade, como é o Lucas Moura e o Matheus Pereira, e precisa muito valorizar. Então você pode ali botar uma peça para equilibrar essa questão de cartoletas, tá? Depois aí a gente tem o Veiga em 31% das indicações, tá, galera?
ainda insistindo um pouquinho no Veiga ali, mas você vê que já começa a cair o número de indicações dele, né? A galera já começa a ficar meio que pé atrás. A galera tá indo mais ali, eu acho, pelo confronto, né? Não viu o Veiga, será que não tá provando? Veiga. Veiga, precisando de 2,55 para estar valorizando, tá em 31% das indicações. Depois a gente tem o Gustavo Scarpa em 22% das indicações, precisando de 3,24. E daí a gente tem ali o Mateuzinho e o Jadson, né? O Mateuzinho do Vitória, que ficou dúvida no Joga 10, aqui ainda está provável, precisando de 6,32 para estar valorizando. E o Jadson do Juventude, precisando de 2,92 para estar valorizando. Tá? Ambos estão empatados em 14% das indicações. Aí a gente já cai um pouquinho mais, a gente tem o Lohan do Flamengo, em 10% das indicações, precisando de 2,71 para estar valorizando. E depois ali empatados em 4% das indicações, a gente tem excelentes 3 apostas, que são o Shailon, Pochettino e Jean Lucas. Tá? Todos 3 são excelentes apostas aí para a rodada. Pochettino, Shailon e Jean Lucas para fechar ali o meio campo. Mas aí a segurança ali, Lucas Moura e Matheus Pereira como unanimidades. Aí você pode estar alternando ali entre o Veiga com 31%, o Scarpa com 22%, né? Aí você já fica um pouco mais seguro. Daí a gente tem ali as apostinhas, né? Umas apostas, digamos assim, com menos risco. O Mateuzinho que está dúvida, o Jadson, ambos com 14%, o Lohan com 10%. Tá? Aí umas apostinhas um pouco mais arriscadas ali, a gente tem o Shailo, o Pochettino e o Jean Lucas. Show? Vamos estar botando aqui o Veiga, é o terceiro mais limitado aqui, e o Scarpa, que é o próximo, a gente não consegue botar no banco. Tá? Então a gente tem o Mateuzinho e o Jadson para estar botando no banco. Tá? A princípio eu vou estar botando o Mateuzinho, mas se ele virar dúvida de fato mesmo, ou não for pro jogo, eu vou estar botando o Jadson aqui nessa reserva, tá, rapaziada? Por enquanto ele está provável aqui, vamos deixar ele na reserva aqui. Tá? Lembrando que esse time eu atualizo lá no Telegram, né? Atualizo esse que é os mais indicados, atualizo o debate, né, que a gente montou ontem, né, com a Cami e com o Matheus. Tá? Nesse time, se eu não me engano, tem o Mateuzinho, então se ele provavelmente vai sofrer uma alteração lá. A gente botou na enquete o Mateuzinho e o Jean Lucas pra galera, né? Era as apostinhas deles. A galera escolheu o Mateuzinho. Se o Mateuzinho realmente ficar em dúvida, não for pro jogo, talvez a gente bote o Jean Lucas ali de titular já. Ou até banque o Mateuzinho, né? De repente com uma dúvida que pode ir pro jogo com o Jean Lucas na reserva, quem sabe. Atualização lá no Telegram. No ataque a gente tem o Pedro unanimidade, tá? 89% das indicações. E o Caleri também com 82% das indicações, tá? Pedro precisando de 3,74 para estar valorizando, é pouco, né? O que ele pode oferecer para a rodada. O Caleri um pouquinho mais, 6,77. Tá? Daí a gente tem esses dois unanimidades. Daí você pode equilibrar ali entre duas peças, né? Também não tão ousadas, que é o Júnior Santos por 36% das indicações, precisando de 7,60 para estar valorizando. Né? E daí a gente tem o Estevão do Palmeiras ali, precisando de 9,65 para estar valorizando. Então você que está com poucas cartoletas, pesa esse risco, tá? O Estevão, 31% das indicações, tá? Precisando de 9,65. O Luciano em 17% das indicações, tá? O Luciano em 17% das indicações, precisando de 4,63 para estar valorizando. Tem um Wesley do Inter em 10% das indicações, tá? O Wesley precisando de 8,20 para estar valorizando. E o Lucas Barbosa do Juventude em 4% das indicações, né? Bem usado aí, precisando de 2,92 para estar valorizando, tá? Aí o que que pega, né? Eu tenho de cartoletas 126 cartoletas, tá? E o time até o momento está custando 126 cartoletas. Então eu não vou conseguir botar nesse time aqui o Júnior Santos, que era a peça para eu estar botando aqui nesse time. Então eu vou ter que alterar aqui.
Vou tirar o Jandrei pra gente. Assim, e não vai ser o time que dos mais indicados pela questão de cartoletes, né? A gente vai conseguir montar o time de totais indicações, tá? Mas eu vou tirar o goleiro, como tá muito equilibrado, pra gente ver se a gente consegue botar alguma daquelas outras peças lá, que estão muito próximas, tá? A gente botando o Júnior Santos aqui, a gente já passa, já tem 129, eu tenho só 126 cartoletes nesse time. Todo mundo muito caro, né, velho? Precisando de favor. Se eu botar o segundo mais indicado, não, no caso aqui o terceiro é o Veiga, eu botar o quarto mais indicado é o Scarpa, mas o Scarpa é mais caro que o Veiga. Vamos tentar encaixar um time aqui legal, tá? Com as peças boas indicadas, mas já passei já para vocês qual era o time dos mais indicados seco, só que ele vai ser um time um pouquinho caro, 130 e poucas cartoletas, eu só tenho 126. Aí a gente vai fazer uma adaptação aqui, tá? O Scarpa custa 10, o Veiga tá custando 10,76, é a mesma coisa, né? Vai fazer muita alteração, né? O Veiga é alguns centavos mais barato. E depois a gente teria o Mateuzinho e o Jadson, mas daí cai muito já, né? Depois do Júnior Santos a gente tem o Estevão. O Estevão é mais barato, mas também precisa de mais para valorizar nesse mercado. Tá melhor nesse. O Estevão custando 7, né? O Júnior Santos 9, então aqui a gente economiza umas duas cartoletinhas, tá? Aqui a gente tem uma arboleda como unanimidade, seria o Murilo o segundo mais indicado, mas depois do Murilo a gente tem o Léo Ortiz, né? Então de repente a gente será que consegue botar o Léo Ortiz aqui? Mais barato, o Murilo é muito caro, né? O Murilo custa 12 cartoletas. Pode botar aqui o Léo Ortiz custando 8, então a gente economiza mais umas 2 e pouco, 3 cartoletas aí. 122 cartoletas o preço do time. A gente consegue botar um goleiro bom com 4 cartoletas, o Fabrício do Internacional. O John já acho que é mais caro. O Fabrício custando 4,82 por cavalo. Custando 4,82, precisando de 19 para valorizar. Mas aí o time fica com 127. Se eu tirar o Wellington daqui, o Pereira é mais caro que o Fabrício. Desse jeito. Rapaziada, essa questão de cartoletas aí dificultou a escalação do time, né? A gente tem o Wellington, mas aí o Wellington é mais barato que o William, né? Preço 9,27 e o William 10,38. O William tá depois do Wellington. Então, vamos manter o Wellington aqui. Tá? Eu vender o Zubeldia então, mas o Tite é mais caro que o Zubeldia, não é? Tite 10,45, o Zubeldia 10,37. Vamos ver qual é o próximo aqui. Já cai muito, né? A gente botar um técnico então aqui, bem barato. A gente tem uns aqui bem barato até que estão indicados, né? Por exemplo, a gente tem o Jair Ventura, tá? Dando 5,41 aí. O Jair Ventura tem 4% das indicações, tá? Técnico bem baratinho, 122. Já consegue aqui voltar a mexer aqui para não dobrar o Palmeiras também. E o Estevão está muito valorizado. A gente consegue botar aqui o Júnior Santos, que era para ser ele ali, será? 125. Fechou o time, tá? A reserva aqui, a gente fecha o Estevão então. A zaga reserva, a gente pode estar botando aqui o Léo Pereira. Lateral reserva, Saraiva, Ayrton Lucas, né? Tá tendo algumas indicações, baratinho. No gol mais barato que o Fabrício, pode estar botando o Anderson do Cruzeiro. Show de bola. Então é isso, rapaziada. Esse é o time dos mais indicados até o momento, tá?
com algumas alterações, né? A gente alterou ali no caso o Murilo pelo Léo Ortiz, tá? Para economizar umas cartoletas. O Zubeldia pelo Jair Ventura, tá? E o Jandrei pelo Fabrício. Eles estão bem próximos ali, né? A diferença menos gritante foi ali, né? E no Murilo pro Léo Ortiz também, né? Uma diferença bem pequena. Daí do Zubeldia pro Jair Ventura já tem uma diferença mais gritante, né? Então tá mais diferencial aí no técnico, tá? Capitão, rapaziada, aí tem o Pedro com 40% das indicações, o Caleri em 33% das indicações, daí a gente tem empatado em 7% das indicações o Matheus Pereira e o Lucas Moura, e o Luciano em 4% das indicações para quem tiver Luciano. Tá? Aqui a gente está com o Pedro de capitão, né, que é o mais indicado até o momento. Vamos salvar no cartão desse time. Tá? Os mais indicados. Então, rapaziada, os mais indicados, time escalado, boa sorte. Tá? Então, escalamos nosso time aí. O time não é realmente realmente os mais indicados de fato para a rodada, mas é o que a gente conseguiu encaixar ali, tendo essa base ali de fontes ali, tá? Um time que está até bem na temporada, né? 630 e poucos pontos já, né? Só estamos mal nessa questão de cartoletas ali, mas como é um time ali que eu não escolho muito lá, então lá atrás a gente foi pelas peças valorizadas ali, né? Então vocês pesem essa valorização, né? Eu vou estar fazendo mais tarde aqui, daqui a pouco, acho que umas 11 horas, a live do Cartola News indicados, que é o time que eu escalo. Esse é o time que eu escalo, então nele eu prezo essa questão de valorização, tá? Então vou trazer ali a alternativa de um time bom, tá? Sem muito. Apertei na tela errada, faz parte. Tamo junto, rapaziada. Deixa um like aí, fortalece a gente, na moral. Vamos, rodada 10 na área.